Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Amigos da Vida. Eu sou Rodrigo Salles e é uma alegria estar com vocês aqui em mais um momento de reflexão acerca da valorização da vida. Antes de iniciarmos, gostaríamos que você pudesse dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário com a sua participação. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a influência que a família tem tanto no diagnóstico como no tratamento da depressão. Esse tema, depressão, é algo que vai, de tempos em tempos, fazer parte do nosso ambiente virtual aqui no canal, em virtude de ser hoje uma das mais graves doenças mentais que estão fazendo parte do cotidiano das pessoas. Hoje, certamente, nós poderíamos dizer que todos nós temos relatos de pessoas bem próximas que já lidaram com a doença ou ainda estão lidando com ela. E esse vídeo vai falar para todos nós sobre a influência que esse agrupamento familiar tem nesse processo de diagnóstico e de tratamento para a doença depressão. Sendo a depressão uma doença afetiva ou de humor, na qual existem alterações psíquicas e orgânicas, que necessariamente vão nos levar a uma alteração do ponto de vista físico, nos pensamentos, nas emoções. Ela vai considerar, dentre os seus múltiplos fatores, a importância do apoio familiar, em virtude de ser a família um dos principais pilares fundamentais no desenvolvimento de uma pessoa. Então, nós iremos encontrar uma importância enorme da família no processo da depressão. A relação família-depressão tem uma influência muito grande. E sobre a depressão, nós precisamos encarar essa doença do estado de humor, da alteração do estado de humor, sob três aspectos fundamentais: a depressão enquanto sintoma, a depressão enquanto síndrome e enquanto doença. Enquanto sintoma, a depressão ela pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais nós poderíamos ver, conforme dizem os especialistas, no processo dos transtornos de estresse pós-traumático, na questão da demência, da esquizofrenia, do próprio processo do alcoolismo e de diversas doenças clínicas. Pode ainda vir como uma decorrência de situações estressantes ou circunstâncias sociais e econômicas adversas. Enquanto síndrome, ela vai se expressar no estado de mudança de humor, principalmente notabilizando-se como tristeza, como uma irritabilidade, como uma falta de capacidade para sentir prazer e uma apatia extrema. E no quadro, do ponto de vista de doença, ela vai ser, conforme o período histórico e conforme os grandes autores da área da mente vão nos alertar, classificada como sendo um transtorno depressivo maior, uma melancolia ou uma distimia. Sob esses três aspectos, o pensamento do sintoma, a síndrome e a doença, caracterizando o grande processo que é a depressão, esse transtorno que cada vez mais está fazendo parte do cotidiano das famílias do Brasil e do mundo, nós podemos agora correlacionar a importância que a família tem nesse contexto de diagnóstico e de tratamento. E nesse contexto de família, nós podemos elencar duas situações. A primeira é aquela pessoa
que sofre com a depressão e tem apoio familiar. Esse apoio familiar, ele vai desde o momento em que percebe-se que essa pessoa do grupo doméstico, ela modificou o seu comportamento, os seus pensamentos e a sua forma de falar. Todos nós que vivemos em grupos familiares temos um comportamento muito característico. E na hora em que nós mudamos o nosso jeito de ser, nós damos para as pessoas a percepção de que algo em nós mudou. Quando o grupo familiar ele está predisposto a ser uma ponte saudável no desenvolvimento das pessoas, percebe rapidamente essas mudanças e de imediato busca soluções para realinhar e reequilibrar o estado de harmonia das pessoas. É quando a família vai buscar, por meios de especialistas, o devido tratamento para a cura da pessoa que alterou a sua forma de pensar, falar e agir. É o momento em que a família ela vai participar, dando o diagnóstico exato e colaborando com o tratamento, seja por meio de medicamentos, seja por meio da psicoterapia, seja por meio da terapia familiar, uma vez que há situações em que toda a família é envolvida no contexto da solução, ela participa ativamente. E quando uma família, ela participa ativamente, sobretudo criando pontes afetivas no mecanismo da amorosidade, em quase 100% dos casos, foi percebido e é percebido a cura total da depressão. Mas nós no canal gostaríamos de chamar a atenção para muitos casos em que a família não tem demonstrado tanta ajuda assim. E nós precisamos fazer isso a título de reflexão para nos situarmos em qual cenário familiar nós nos posicionamos. A família que apoia ou a família que atrapalha? Desde que nós lançamos o canal em setembro de 2019, nós temos recebido do Brasil todo pessoas dando notícias sobre suas histórias de vida. E desde então nós agradecemos aqui no canal o carinho, a confiança que todos vocês que vieram até nós contar as suas histórias tiveram em poder fazer esse compartilhamento de informações tão importantes para que nós possamos ilustrar melhor a contribuição social que podemos dar nesse canal. E muitos foram os relatos de pessoas que falam sobre o grande atrapalho que as famílias estão causando. Atrapalhos esses que podem ser percebidos em algumas percepções. Por exemplo, há pessoas que, por não conseguir atingir as suas metas profissionais, por não conseguir lidar com as problemáticas de relacionamentos, por não saber lidar com uma série de frustrações que a natureza do convívio social às vezes traz para nós, são taxadas em família como pessoas frágeis, como pessoas fracas, como pessoas que não terão sucesso. E uma série de adjetivos negativos começam a ser oferecidos e começa-se o processo de excluir certas pessoas do cenário de importância dentro da família. E as pessoas, quando se sentem rejeitadas, quando se sentem alvo de brincadeiras pejorativas, de situações de menosprezo, né? E alguns maus tratos, inclusive, do ponto de vista verbal, do ponto de vista comportamental. Há famílias em que terão pessoas que são quase que invisíveis dentro do próprio grupo doméstico. Convive todos os dias, mas ninguém as percebe, porque são sempre classificadas como pessoas problemáticas. Fulano é muito fechado na sua, fulano não quer lidar com o outro, fica sempre enclausurado dentro do quarto. E agora,
diz alguns, inventou essa história de que está com depressão só para ficar de mordomias no quarto, de ficar quieto na sua, não quer fazer nada dentro de casa, não quer ajudar, não quer dar um passeio, não quer fazer nada. Ou seja, uma completa ignorância sobre a alteração do estado mental que essa pessoa está vivendo. E no lugar de perceber que essa alteração comportamental é um sinal de que a pessoa não está bem, escolhe colocar essa pessoa no território das acusações e das brincadeiras pejorativas, não dando nenhum tipo de apoio, muito pelo contrário, criticando e às vezes criando situações embaraçosas que muitas vezes só faz potencializar e aumentar o adoecimento da mente. Aumentando esse adoecimento da mente, sem a procura ou sem a busca pelo diagnóstico correto, aprofunda a dor psíquica que essa pessoa sente, ao ponto dessa dor ser às vezes tão insuportável que ela não encontra outra saída a não ser tirar a própria vida pelas portas do suicídio. Rodrigo, então quer dizer que há famílias que colaboram para o suicídio das pessoas? Sim. Quando o processo da intolerância, da falta de respeito e, sobretudo, da falta de amor faz-se presente no convívio familiar. As pessoas precisam ser mais perceptivas às mudanças comportamentais que o outro pode ter. E essa mudança comportamental, ela vai dizer muita coisa sobre a saúde mental que a pessoa está tendo. Se a família, que é esse agrupamento que tem como proposta ser um pilar fundamental no desenvolvimento saudável de um ser humano, não consegue, percebendo as alterações de comportamento que essa pessoa está tendo, oferecer ajuda para que ela possa ter o devido diagnóstico, para depois vir o tratamento e atingir a cura, essa pessoa ficará na percepção de que não é importante, de que não é significativa, de que não é uma pessoa válida, de que não é uma pessoa que tem o seu grau de valor dentro daquele contexto familiar. E ela tenderá, pela própria circunstância da alteração mental, a se projetar como alguém inútil no mundo. E se é inútil, não teria qualquer significância se ela deixasse esse mundo, deixasse de conviver ao lado dessas pessoas e passasse a colocar um ponto final na sua existência. Muitos pensam assim, sobretudo quando não encontram dentro do ninho doméstico o auxílio para superar as suas dores e aflições. As famílias precisam entender que o mecanismo de amar e ser amado cria o fortalecimento íntimo para a construção de seres humanos saudáveis. A doença, a depressão, pode ser evitada se nós transformarmos os nossos lares em ambientes de vivência plena do amor, da troca afetiva do amor, das relações de respeito, de simpatia, da concordância com as múltiplas ocorrências do cotidiano e, sobretudo, se nós aproveitarmos o espaço doméstico familiar para ali aprendermos uns com os outros o devido fortalecimento para enfrentar de maneira mais firme as múltiplas ocorrências do dia a dia. A família exerce uma influência importantíssima na saúde mental, sobretudo quando ela decide ser uma escola de amor. Como está sendo a sua escola de amor? Como está sendo a sua família? Como está sendo você dentro dessa escola de amor no convívio com seus próprios familiares? É uma relação de amor? É uma relação de respeito? É uma relação, sobretudo, de cuidado e de afeto? Ou é uma relação de desprezo,
de descaso ou de insignificância afetiva. Se for essa última situação, tenha certeza que dentro do seu lar haverá situações de adoecimento mental em virtude do ninho doméstico não estar fortalecido pelas bases do amor, que é o alicerce para o desenvolvimento saudável de um ser humano. Mas, se você fizer essa análise e perceber-se que dentro da sua família você é aquele eixo de sustentação, capaz de trazer sol para os relacionamentos humanos que ali se estabelecem, você será um instrumento valioso para a felicidade desse lar e, naturalmente, para a construção de seres humanos saudáveis. A depressão, vale lembrar, é uma das principais causas correlacionadas ao suicídio. E a família, dentro desse processo, pode ser uma valiosa ferramenta para a salvação de muitos que pensam em colocar um ponto final na vida porque se sentem excluídos e desamparados pelo próprio ninho doméstico. Cuidemos uns dos outros. Cuidemos, sobretudo, da nossa própria família, daqueles que convivem conosco, sorrindo para eles, dando condições para que nós possamos, nas múltiplas ocorrências e oportunidades do cotidiano, estabelecermos experiências de amor. Obrigado você por mais uma oportunidade, mais uma atenção, e que possamos compreender quais experiências de amor estamos construindo no nosso seio doméstico, favorecendo dessa forma a saúde mental e a construção de seres humanos saudáveis e felizes. Um beijo em todos e até mais.